Como vai o seu nível de discernimento? Ponha um fim aos mistérios insolúveis. É mais uma das 21 qualidades indispensáveis para o líder que nós estamos fazendo durante 21 dias. E hoje é o 7º. Já falamos sobre, olha o texto, caráter, carisma, comunicação, comprometimento, competência. Ontem eu esqueci e agora o discernimento. Gente, que memória! Mas vamos lá. Coragem. Ontem, coragem. E hoje, então, o discernimento. Mas antes eu quero dar uma palavra sobre esta sexta-feira chamada Sexta-feira Santa. Eu passei o dia refletindo, quis fazer um momento específico para isso, mas acabei não fazendo. Mas gostaria então de aproveitar esse momento para dizer da importância que é refletir sobre a renovação que Jesus nos proporciona através da sua morte na cruz. Então, essa é a minha palavra, para que se aproveite esse final de semana para se refletir sobre o significado do sacrifício de Jesus por você. Eu refleti sobre mim. Então, qual o significado desse sacrifício que Jesus fez? E uma das coisas para mim que é muito forte é que ele veio para dar vida eterna a todo aquele que nele crê. É o que diz a palavra, é o que eu creio. E é assim também que eu gostaria que muitos que ainda não conhecem Jesus pudessem se posicionar. E agora vamos então ao discernimento, que é mais uma das 21 qualidades, indispensáveis para o líder. Põe um fim aos mistérios insolúveis. E John Maxwell disse: líderes inteligentes acreditam apenas metade do que ouvem. Líderes perspicazes sabem em que metade devem acreditar. E aí lembramos daquelas pessoas, que em tudo crê. Precisa ter um filtro para saber em que se crê, se vale a pena ou não. E Molly Ivins disse: a primeira regra dos buracos, quando você estiver dentro de um, pare de cavar. Hoje eu vou saltar a história e vou direto ao assunto da fundamentação deste princípio, que é o discernimento. E eu gostei de pensar logo quando eu estava aqui escrevendo o título dessa live, de lembrar de Jesus como mestre dos líderes, como líder dos líderes, então. E todas essas características que são positivas, nós vimos em Jesus. Ele teve também os momentos de ira, teve os momentos que nós lembramos, quando ele açoitou os vendedores que estavam no templo. Mas ele também teve momentos de forte lucidez, quando, por exemplo, vieram acusando alguém e ele se sentou e na areia desenhou um peixe. Era um momento de reflexão, eram momentos muito fortes em que Jesus então parava para se posicionar como líder que ele era, para mostrar também o discernimento que ele tinha acerca de cada situação. O fundamento para o discernimento é o seguinte: o discernimento pode ser descrito como a habilidade de encontrar a origem do problema, porque depende tanto de intuição como de raciocínio lógico. Os líderes eficientes precisam de discernimento, embora nem mesmo os bons líderes evidenciam-no todo o tempo. Por exemplo, leia os comentários a seguir, os quais gosto de denominar últimas palavras famosas. Napoleão Bonaparte, no café da manhã com os generais, antes da Batalha de Waterloo, em 1815, ele disse: digo-lhe que Wellington é um mau general e os ingleses são maus soldados. Vamos acabar com isso pela hora do almoço. Últimas palavras de Napoleão. E outro que foi Thomas Watson, presidente da IBM, em 1943, ele disse o seguinte: creio que haverá um mercado mundial para, no máximo, 5 computadores. 5 que dominariam, não é? E não preciso de guarda-costas, foi o que disse Jimmy Hoffa,
um mês antes do seu desaparecimento, em 1975. O discernimento é, portanto, uma qualidade indispensável para qualquer líder que deseja maximizar sua eficiência. Ele ajuda na execução de várias outras coisas importantes. E essas coisas, a fundamentação é, então, trazida em 4 pontos. O primeiro deles, descobrir a razão dos problemas. Líderes de grandes organizações devem lidar bem com situações altamente caóticas e complexas diariamente. Eles nunca conseguem reunir informações suficientes para obter um quadro completo de tudo. Como resultado, os líderes têm de confiar no discernimento. O pesquisador Henry Mitzenberg, de McGill University, afirmou: a eficiência da organização não reside naquele conceito tacanho chamado racionalidade. Reside na combinação de lógica perspicaz com intuição vigorosa. O discernimento permite que um líder observe um quadro parcial, complete-o intuitivamente com as peças que faltam e encontre a verdadeira essência da questão. E para esse ponto aqui, é fundamental que o líder, então, tenha desenvolvido a sua inteligência emocional, porque isso dá base para não agir impulsivamente, mas agir com a sua intuição de líder e de uma forma com bom discernimento. O 2, melhorar sua capacidade de solucionar problemas. Nós solucionamos problemas o dia inteiro. Temos que tomar decisões o dia inteiro. E essa nossa capacidade, então, precisa estar bem trabalhada para poder solucionar problemas. Se você pode enxergar a raiz de um problema, pode resolvê-lo. Quanto mais próximo um líder estiver da sua área de talento, mais fortes serão a sua intuição e habilidade para descobrir o cerne do problema. Se você deseja fazer uso de seu potencial de discernimento, trabalhe então os pontos fortes. Terceiro ponto, avalie suas opções para obter o máximo de impacto. A primeira foi descobrir a razão dos problemas, a segunda, melhorar a capacidade de solucionar os problemas, e a terceira, então, avaliar as opções para obter o máximo impacto. O consultor de empresas Robert Heller aconselha: nunca ignore sua intuição, contudo, nunca acredite que isso seja o suficiente. O discernimento não se baseia apenas na intuição ou apenas no intelecto. Oi, Nara. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Não dá para clicar lá no Facebook, então vamos de lá. Voltando, nunca ignore sua intuição, contudo, nunca acredite que seja o suficiente. O discernimento não se baseia apenas na intuição ou apenas no intelecto. É uma combinação dos dois. O discernimento permite que você use tanto a intuição quanto a razão para fazer a melhor escolha para a sua equipe e sua organização. Primeiro ponto, descobrir a razão dos problemas. Segundo ponto, melhorar sua capacidade de solucionar problemas. Terceiro ponto, terceiro fundamento, avaliar suas opções para obter o máximo impacto. E o quarto, multiplicar suas oportunidades. Pessoas sem discernimento raramente estão no lugar certo, na hora certa. Embora os grandes líderes muitas vezes pareçam ter sorte aos olhos de alguns observadores, creio que os líderes criam a própria sorte, como resultado de discernimento, aquela disposição de usar a experiência e seguir os instintos. A reflexão, as perguntas poderosas, Você é um líder com discernimento, Rodrigo? Você, Nara, é uma líder com discernimento? Vocês que estão me vendo aqui agora e que vão ver, vocês são pessoas com discernimento? Ao deparar-se com situações complexas, você consegue identificar prontamente o cerne da questão? É capaz de perceber a raiz dos problemas difíceis sem precisar obter todas as informações? Você confia em sua intuição e conta com ela, tanto quanto conta com seu intelecto e sua experiência? Isso fica me trazendo aqui à memória quando uma mãe vai
solucionar uma questão de briga, por exemplo, com as crianças, e sempre um é tido o causador dos problemas, né? E às vezes ele é acusado injustamente. E é bom, então, ter esse discernimento, não apenas nas questões de liderança fora de casa, mas isso começa dentro de casa. Oi, Rodrigo. Who is it? Em inglês. Então, você confia na sua intuição e conta com ela tanto quanto conta com seu intelecto e sua experiência? A experiência é muito necessária também. E aí vem então, valorize. Se a sua resposta for negativa, você precisa cultivá-la. Valorize o pensamento não ortodoxo. Abrace a mudança, ambiguidade e incerteza. Amplie seus horizontes com experiência. Sua intuição só aumentará com o uso. Aquilo que a gente não usa, perde, né? Cai em desuso e vai perdendo o seu brilho, a sua robustez. Então, é interessante que se faça isso diariamente para que se possa ter, então, a finesse. Esqueci qual é a outra palavra agora, mas a finesse, né? Aquele filtro bem rebuscado para, ou não tão rebuscado, mas que possa agir com discernimento, como é o tema. E o reforço que ele traz é o seguinte: para melhorar seu discernimento, o Honorato, observe os seguintes pontos. Primeiro, analise os sucessos passados. Muitas pessoas dizem assim: começa do zero. Mas começar do zero é uma criança que não tem nada na cabeça, né? Você tem suas experiências do passado. Você tem suas experiências profissionais, emocionais, você tem toda uma bagagem. E o que precisa, então, é analisar essa bagagem, ver o que pode ser levado para frente, para que não se viva também de saudosismo baseado no passado, né? Aí vem aquela questão, ansiedade, futuro e a questão viver no passado, remoendo o passado, e vem, então, a questão da depressão. Precisamos centrar no hoje, porque é o hoje que determina o dia de amanhã. Então, vem aqui. Analise os sucessos do passado. Observe alguns problemas que você solucionou com sucesso no passado. E qual era a origem de cada um deles? O que desencadeou o seu sucesso? Se você puder captar o âmago da questão com poucas palavras, provavelmente poderá aprender a fazê-lo com questões futuras. O segundo ponto, aprenda como os outros pensam. E nisso aqui é muito, ia falar legal, mas é muito legal mesmo pensar na questão de se conhecer, desenvolver o autoconhecimento, mas também pensar na questão do perfil comportamental. Quando a pessoa conhece o seu perfil, por exemplo, me ajudem aqui, quais são os 4 perfis? I, C, D, I, E. Gente, eu lembrei as letras e não lembro a palavra agora. Perfil comportamental, eu volto. Estável, dominante, influente e conforme. Não estava preparado para falar esses perfis, não. Mas é cada vez mais necessário trazer isso do perfil comportamental, porque você se conhecendo, você conhecendo o seu perfil, você pode ajustar isso, dominante também. Você pode ajustar o seu comportamento àquilo que é enunciado para que você possa, então, chegar a isso do discernimento. Então, considerar suas experiências do passado que foram de sucesso e agora vem também aprender como os outros pensam. E aí foi a introdução do perfil. Quais os grandes líderes que você admira? Obrigada, Rodrigo. Quais são os grandes líderes que você admira? Escolha algum cuja profissão ou cujos talentos sejam semelhantes aos seus e leia suas biografias. Eu estou aqui com esse material de John C. Maxwell, mas eu leio também e acompanho os programas, as lives no YouTube, o canal, de muita coisa. Hoje está um problema com nomes aqui, tá? Vamos quebrar isso agora. Brian Tracy, que é um nome de muita significância no meio do coach. Mas tem também o Paulo Vieira,
acompanho, fiz quase toda a grade de cursos, né? Então, nós precisamos ter pessoas que sejam líderes influentes, mas não apenas influentes, mas que saibam aquilo que estão falando. Não apenas falar, já vimos no decorrer dessas 7 qualidades, que o falar não é tudo, né? Precisa ter conhecimento, precisa ter experiência, precisa ter intuição, uma das coisas que é agora bem fortes aqui quanto ao discernimento. E é necessário, então, ter clareza da fala dessas pessoas, dessa comunicação. O que é que eles estão comunicando? O que é que eu quero comunicar? Em que eu estou me espelhando? Como eu posso fortalecer neles aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo para mim como líder? Então, é necessário que nós conheçamos grandes líderes e admiremos alguns, porque quando nós admiramos, nós começamos a imitar as boas características. Então, escolha algum cuja profissão ou cujos talentos sejam semelhantes aos seus e leia suas biografias. Ao aprender como outros líderes perspicazes pensam, você poderá incrementar o seu discernimento. E terceiro ponto de reforço, ouça o seu coração. Tente lembrar as ocasiões em que sua intuição falou com você e estava correta. Talvez você tenha ou não ouvido na época. O que essas experiências têm em comum? Procure um padrão que possa lhe dar um insight de sua capacidade intuitiva. E a conclusão que vem sempre com uma metáfora, uma história que ele diz assim: por um longo tempo, os suíços detiveram o segredo da fabricação de relógios, famosíssimos por isso, né? Fabricavam os melhores relógios que o dinheiro podia comprar e, por volta de 1940, produziam 80% de todos os relógios usados no mundo. No final da década de 60, um inventor apresentou a ideia de um novo tipo de relógio aos líderes de uma fábrica suíça de relógios, e eles a rejeitaram. De fato, todas as fábricas suíças que ele visitou tiveram a mesma reação negativa. Acreditando no valor do seu projeto, o inventor apresentou a empresa no Japão. O nome da organização era Seiko. Quem lembra daqueles relógios da marca Seiko? O projeto era do relógio digital e atualmente 80% de todos os relógios usados são o quê? Digitais. Uma decisão orientada pelo discernimento pode mudar o rumo do seu futuro. Quem são as pessoas, quem são os líderes que você tem seguido? E quais são as pessoas, né? É interessante ver isso. Quem são as pessoas que você está seguindo? Se você está aqui é porque você é líder. Se você está aqui é porque você está ouvindo alguma coisa que faz sentido para você. E é interessante também trazer isso, né? Está fazendo para você? Está fazendo sentido aquilo que eu tenho trazido aqui, dessas qualidades que são indispensáveis na vida de um líder? Com qual você identificou, ou em qual você identificou até agora que você precisa trabalhar? Veja os exemplos que foram trazidos e, a partir disso, você pode, então, fortificar as qualidades que você precisa para ser um melhor líder. Revisando, hoje foi sobre esse discernimento e a necessidade de pôr fim aos mistérios insolúveis. Você tem capacidade de gerir os problemas, não de criá-los, né? Às vezes também de criar, mas de descobrir o problema, de gerenciá-lo, a forma, a estratégia, descobrir como você pode trabalhar de forma a solucionar o problema. Então, a fundamentação foi descobrir a raiz do problema, melhorar sua capacidade de solucionar o problema, avaliar suas opções para obter o máximo de impacto e multiplicar as oportunidades. Valeu? Lembrando, então, que esse foi o 7º fundamento, são 21, e amanhã estarei de volta aqui para trazer o 8º, que eu não vou dizer agora qual é. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E espero que vocês dêem também uma olhada no perfil, aguçem essa curiosidade sobre o perfil comportamental, porque ela é muito interessante. Quando eu fiz a minha primeira leitura do perfil, eu briguei, digo, eu não sou essa não.
E com o tempo eu fui então analisando como era interessante saber quem eu sou, né, na questão do perfil. Eu sou uma combinação rara de IC, e isso do perfil influente e conforme é muito interessante, porque onde você vive, você vai também adaptando aquilo que é forte em você, ou você vai colocando numa segunda posição para ir nivelando e ir descobrindo aquelas outras que precisam ser latentes em você. Latente não, porque já latente é que já existe, né? Mas que precisam ser despertadas. Time, Ana Maria, Nara, vocês que estiveram aí no Facebook, vão se desacostumando, porque eu vou fazer mais no Instagram e vou também para o YouTube. E vou pedir a vocês que, se vocês gostam do conteúdo que eu tenho trazido, tem muito mais para apresentar, vão lá no YouTube, que vai ter muita coisa lá boa também, já tem. E em breve vou estar fazendo mais no YouTube, compartilhando algo no Instagram, e vou começar a mesclar então as redes aí. Quero dar para vocês uma boa noite, desejar uma boa noite, um bom final de semana, e que seja um final de semana de reflexão, de discernimento sobre o que você ensina para as crianças, se você tem filhos, sobre a questão da Páscoa. Acabar de estar ensinando mentirinha para as crianças, mentirinha, né? Historinhas que não tem nada a ver. E se contar aquela historinha de ovos, de Páscoa e tal, veja qual é o fundamento que tem na Bíblia. Se não tiver, é historinha e não deve ser contada. Uma boa noite e até amanhã. Vai ficar gravada, então você pode rever, encaminhar para outras pessoas que são líderes e precisam dessas características no seu ministério, no seu trabalho. Boa noite.